Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo possa estar dentro dos nossos corações, nos abençoando, nos orientando por meio deste culto, da sua palavra, dos louvores, que nós nessa noite possamos ser instruídos, exortados, ensinados e que o Senhor possa nessa noite abrir o nosso coração para que a palavra de Deus entre dentro do nosso coração. Eu quero ler com os irmãos um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Versículos 42 a 47. Atos dos Apóstolos 2, versículos 42 a 47. Meu simples objetivo nesta noite é compartilhar com os irmãos sobre algumas práticas da igreja cristã no seu início, a igreja primitiva, e algumas dessas práticas podem ser praticadas por nós na igreja contemporânea e ver o que dessas práticas, algumas lições que podem servir para as nossas vidas, para a nossa igreja. Lembrando que igreja somos nós, essa reunião de pessoas que está aqui nesta noite. Nós somos a Igreja de Cristo. Então vamos pensar um pouco a respeito desses versículos. Atos 2, 42 a 47, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, quem passasse pela colina do Gólgota, aquele lugar em que Jesus foi crucificado, ou o Monte Calvário, colina, certamente poderia ter a impressão de que o movimento de Jesus, o Nazareno, aquele que as pessoas viram durante um período mais ou menos de 3 anos. Quem passasse por ali e via Jesus crucificado, teria a convicção de que o movimento do Nazareno, de Jesus de Nazaré, havia terminado, havia acabado, pois Jesus estava crucificado, morreria na cruz do Calvário. Algumas pessoas que estavam presentes naquele local de crucificação blasfemavam e zombavam de Jesus. Os soldados escarneciam, um dos malfeitores também, as autoridades religiosas, enfim. O Cristo crucificado, como o apóstolo Paulo diz, é vergonha para algumas pessoas. Mas estava ali Jesus morto e para alguns acabava todo aquele movimento. No entanto, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, que também é o autor do 3º Evangelho, ele escreve a um novo convertido chamado Teófilo, para solidificar a fé desse novo convertido, e ele mostra aqui agora que o cristianismo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, aquele encerramento de vida, não poderia por fim, no plano de Deus, no projeto de Deus. E agora Lucas, então, começa a descrever como é que aqueles irmãos viviam, como é que era a expressão do Cristo ressurreto. Jesus havia sido morto na cruz do Calvário, ele morreu vicariamente pelos nossos pecados, e ao 3º dia ele ressuscitou. E essa igreja em Jerusalém, que agora começa a ser impactada pela pregação da ressurreição de Cristo, ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer,
e diz que no Pentecostes e pela pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas ouviram o chamado de Deus e receberam o Evangelho. E agora a igreja, por meio dessas pessoas, ela está manifestando que Jesus estava vivo. A igreja, por meio das suas práticas, esses irmãos, por meio da devoção, por meio da liberalidade do seu coração, demonstrava que Jesus estava vivo, e a manifestação da ressurreição de Cristo e a veracidade deste fato era comprovado pela prática e pela vida desses irmãos. Então Lucas começa a descrever a esse importante pessoa, novo convertido chamado Teófilo, como que era. E ele escreveu no seu evangelho que Jesus fazia e realizava, eram os atos e ensinos de Jesus, mas agora ele escreve em Atos dos Apóstolos a esse homem novo convertido Teófilo, dizia que Jesus continuava a fazer e Jesus continuava a ensinar. Mas como é que Jesus continuava a fazer e a ensinar? Por meio da sua igreja. Nós hoje somos a expressão do Cristo vivo. Nós hoje somos a manifestação de que Jesus, Ele está vivo e continua a salvar pessoas, continua a trazer para si os seus eleitos. E a descrição que Lucas faz, então, começa da seguinte forma, que esses irmãos, eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram um grupo especial de homens escolhidos pelo Senhor Jesus para realizar obras poderosas, e no livro de Atos apenas eles realizavam algumas obras, mas eram pessoas que o próprio Senhor Jesus escolheu e os designou e os nomeou para que eles fossem testemunhas do Senhor Jesus, do Cristo ressuscitado, e para que eles testificassem de Cristo, não somente ali, naquelas circunvizinhanças em Jerusalém, mas em Samaria, na Judeia, na Europa e até os confins do mundo, na América do Norte, na América do Sul, e hoje nós somos frutos desse testemunho desses primeiros irmãos. Eles perseveravam, se dedicavam em aprender a palavra do Senhor. Eles se dedicavam no ensino, na doutrina dos apóstolos. Era necessário que eles aprendessem, porque esses primeiros irmãos eram judeus. Esses primeiros irmãos estavam habituados à prática rituais, eles guardavam sábados, eles observavam certas prescrições, e agora eles creram em Cristo. Agora eles creram que Cristo morreu em prol dos seus pecados, por meio da pregação do apóstolo Pedro, eles aceitam a Cristo, recebem o Evangelho, mas eles tinham muitas doutrinas e muitos ensinamentos que ainda faziam parte do seu antigo modo de pensar. E os apóstolos agora começam a ter o trabalho, o santo e bendito trabalho de ensinar esses irmãos. A igreja agora está crescendo, é uma igreja dinâmica, esses irmãos são irmãos que são fervorosos no serviço do Senhor, mas eles não tinham muita instrução, eles precisavam ser instruídos na doutrina dos apóstolos. Jesus, quando estava com os seus discípulos, ensinou muitas coisas aos seus discípulos. Esses eram os seus apóstolos. E agora os apóstolos tinham a incumbência e a responsabilidade de ensinar esses novos convertidos a respeito do plano de Deus, a respeito da salvação, a respeito do pecado, a respeito do que é realmente servir a Cristo. A respeito também de que a salvação não era pelas práticas religiosas, pelas obras, pela guarda de lei, por todas essas coisas, mas a salvação repousava-se por crer em Cristo Jesus. E eles começaram a ensinar esses irmãos. O ensinamento, talvez a pregação específica nesse momento, talvez fosse a ressurreição de Cristo. Foi essa pregação que Pedro fez.
Foi essa pregação que Pedro transmitiu nesse dia, quando quase 3.000 pessoas receberam a Cristo como seu Salvador. Eles se dedicavam nesse aprendizado. Os apóstolos eram um instrumento de Deus. E nesse sentido, os apóstolos eram pessoas que tinham estado com Jesus, que conheciam o Senhor Jesus, o seu ministério, que viram o Cristo ressurreto. Então, nesse sentido, não há mais apóstolos hoje. Mas esses apóstolos eram pessoas específicas, preparadas, capacitadas, autorizadas pelo próprio Senhor Jesus para pregar o Evangelho e ensinar essas pessoas. Esses irmãos perseveravam, se dedicavam a aprender a palavra do Senhor. E os apóstolos se dedicavam a ensinar essas pessoas. Então essa é uma da primeira prática que a igreja cristã, no seu início, fazia. Era a prática instrucional. Era a prática de aprender a palavra do Senhor. Da mesma forma, hoje, nós podemos e temos a grande oportunidade de aprendermos a palavra do Senhor, de lermos a Bíblia Sagrada, de sabermos qual é o plano da salvação, de entendermos que o nosso Senhor Jesus, Ele veio conforme a pré-determinação de Deus, e isso foi dito pelos profetas, desde Gênesis até o dia em que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Tudo isso cumpriu-se aquilo que as Escrituras já tinham anunciado. O próprio Jesus, quando caminhava com os 2 discípulos para Emaús, ele disse: olha, vocês têm dificuldade em entender o plano de Deus. Tudo isso que está acontecendo, já a Escritura já dizia isso ao meu respeito, ou ao respeito de que Jesus de Nazaré ressuscitaria. Esses irmãos se dedicavam a ensinar, os apóstolos se dedicavam a ensinar, e os irmãos se dedicavam a aprender. Essa é uma das primeiras práticas dessa igreja, a prática instrucional, de receber a instrução, de serem instruídos. E eles se dedicavam a isso, eles se esforçavam para ouvir a palavra do Senhor. Mas Lucas também descreve que essa igreja perseverava na comunhão. A comunhão nos fala de que há tudo em comum. A palavra significa koinonia, significa parceria, significa estar junto, significa ter o mesmo pensamento, a mesma unidade. Não significa uniformidade de pensamento, mas significa estar juntos em um só espírito, em um só pensamento, em um só propósito. Esses irmãos estavam unidos, eles estavam sempre juntos. Isso nos leva também a querer praticar isso nos nossos dias e termos conosco que é bom estarmos juntos uns com os outros, é bom comungarmos com os nossos irmãos, tanto no culto público, quanto nos trabalhos da igreja, quanto também no dia a dia. Esses irmãos desta igreja nascente, eles praticavam o amor fraternal. Havia problema entre eles? Com certeza havia. Não era uma igreja perfeita, não era uma igreja idealizada, mas esses irmãos, eles buscavam temer ao Senhor, servir ao Senhor da melhor forma possível. Eles perseveravam, se dedicavam na comunhão. Eles também se dedicavam no partir do pão. Muito provavelmente, o partir do pão é muito mais do que uma refeição comum. É só lembrar que o nosso Senhor Jesus, conforme diz o apóstolo Paulo, na noite em que foi traído, ele estava fazendo uma refeição comum com seus discípulos, junto com eles, na mesa. Mas de repente o Senhor Jesus parte o pão e agora, subsequentemente, ele instaura a ceia, ele instaura uma nova aliança, um novo momento, ele instaura agora uma nova ideia. Quem sabe os apóstolos ainda não entendiam muito bem. O Senhor Jesus parte o pão e diz que aquele pão simbolizava o seu corpo e o cálice simbolizava o seu sangue. Parece nos dar uma ideia de que
esses irmãos da igreja primitiva continuaram esse hábito. De alguma forma, eles, quando se reuniam para adorar ao Senhor, não era simplesmente uma refeição. Eles estavam juntos, se reuniam, comiam juntos, mas logo em seguida o culto começava. E se nós analisarmos o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, isso nos dá uma ideia de que o apóstolo Paulo censura os irmãos ali de Corinto, porque quando eles se reuniam, eles faziam de forma errada, o que nos dá uma ideia de que os irmãos, quando se reuniam, cada um trazia o que comer, aquele que tinha mais trazia pratos mais elaborados, aqueles que eram mais simples traziam os seus pratos simples, os irmãos se confraternizavam, se alegravam, estavam unidos, e de repente o culto começava. E a ceia do Senhor iniciava-se. Isso nos dá uma ideia do que é o partir do pão. Eles continuavam, se dedicavam a essa prática. E nós continuamos, não nos mesmos moldes, não da mesma forma, não indo nas casas, hoje nós temos templos, mas nesses primeiros dias não havia templo. Os irmãos se reuniam nos lares uns dos outros. Havia o templo judaico, alguns irmãos até frequentavam o templo ainda, mas eles se reuniam agora para falar acerca desse novo movimento. Eles se reuniam para falar acerca de Jesus, acerca da nova fé deles. Como é que eles iriam trilhar essa fé? Quais eram as doutrinas dessa fé? Quais seriam as práticas dessa fé? E eles estavam juntos em casa, cultuando ao Senhor. E outra prática deles era que eles se dedicavam às orações. Era uma igreja muito boa, atuante, ainda com seus defeitos, mas era uma igreja que buscava viver um cristianismo autêntico. Perseveravam nos ensinamentos, perseveravam na comunhão, estavam sempre juntos. Perseveravam no partir do pão, não somente na celebração da ceia do Senhor, mas também nas refeições comuns. E perseveravam também nas orações. Era uma igreja que se dedicava a orar. E muitos deles já tinham esse hábito, porque sendo judeu, eles tinham o hábito de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Note que no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, Lucas ainda descreve que alguns dos apóstolos ainda subiam ao templo judaico para orar. Eles estavam iniciando a sua fé e muitas coisas ainda das suas antigas práticas religiosas tinham que ser mudadas, e aos poucos foram mudadas. E os judeus tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, tinham os seus rituais. Não significa que a igreja cristã precisava seguir o mesmo molde, a mesma forma, orar 3 vezes. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, dando recomendações aos irmãos, que eles deveriam orar de que forma? Sem cessar. Não é tanto agora mais a forma externa, mas agora é a forma interna, é o espírito coletivo da oração. Mas esses irmãos participavam desses momentos de confraternização, de oração, estavam juntos. E a Bíblia diz que outra prática que eles faziam, que às vezes, para a nossa modernidade, pode nos chocar, é que eles, ao presenciarem aquelas pessoas que eram mais necessitadas, eles chegavam ao ponto de que, se fosse preciso, vender as suas propriedades, distribuir aquelas pessoas necessitadas. É claro que não é isso que a palavra do Senhor está nos recomendando, aliás, não é nenhuma norma, está apenas descrevendo como é que aqueles irmãos viviam. E nem diz que era um hábito corriqueiro deles vender os seus bens e fazer isso, não. Mas o desapego às questões materiais era tanto que quando eles presenciavam pessoas necessitadas, eles tinham esse hábito puro, santo,
de olhar as necessidades de algumas pessoas e contribuir de alguma forma para dirimir o sofrimento dessas pessoas. Há muitas pessoas que sofrem, há muitas pessoas que carecem da ajuda de outras pessoas, e nós, como cristãos, nós temos o privilégio, a oportunidade, e deveríamos ter o hábito de contribuirmos e ajudarmos com esses irmãos. Nós temos esse hábito, é verdade, mas aqui, não apenas contribuirmos, talvez com parcelas do nosso dízimos, outra coisa, mas ter no nosso coração, ajudar alguém que muitas vezes a própria igreja, o conselho da igreja, não sabe que essas pessoas precisam. E às vezes nós sabemos. Então nós temos a oportunidade individual, particular também, de ajudar essas pessoas. Não precisa vender a sua casa, não precisa vender o seu carro, não é isso? Mas de alguma forma, aqueles a quem o Senhor, por sua imensa bondade e graça, os abençoou com recursos mais do que outros, pode ajudar aqueles que são necessitados. A responsabilidade é de todos nós, mas aqui nessa igreja que estava se iniciando, havia uma atenção específica sobre esses cuidados. E não estou dizendo que não há hoje, mas estou dizendo que nós, como indivíduos, nós podemos também fazer isso. Outra prática é que esses irmãos, eles, de alguma forma, eles se reuniam, novamente, não como igreja, mas como amigos, como uma família, e eles compartilhavam as suas refeições, e nesse compartilhar, eles cultivavam o que? Diz o versículo 46, com alegria, singeleza de coração, sinceridade, com louvor a Deus. São gestos bonitos, são gestos que caracterizam aqueles que se renderam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Havia pessoas que se aproveitavam desses gestos. Se você ler a Epístola de Judas, o versículo de número 12, Judas fala de pessoas que aproveitavam desse momento que os irmãos estavam se confraternizando e causavam um certo tumulto no meio da reunião desses irmãos. Mas, normalmente, eram reuniões festivas, eram reuniões alegres, eram reuniões abençoadoras, da mesma forma como nós podemos ser uns com os outros. Podemos ser amigos, irmãos e compartilhar, e se de repente alguém nos convide para ir até a sua casa, nós iremos compartilhar da graça de Deus, da bênção de Deus, daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está realizando, louvar ao Senhor juntos, uns com os outros. Pode ser que alguma coisa tende a nos separar, a nos desunir, mas pelo exemplo dessa igreja, nós podemos tirar lições e pensar que devemos estar sempre e cada dia mais unidos. Esses irmãos louvavam a Deus, e interessante que os resultados dessas práticas desses irmãos era que, conforme diz o versículo 43, que as pessoas, ao presenciarem os apóstolos ensinando, realizando milagres específicos e particulares daquele momento, eles temiam pela presença de Deus. Eles tinham um respeito santo pelo divino, pela deidade, pela sacralidade. Eles viam aquilo que acontecia no meio deles. Eles viam os milagres que ocorriam, eles viam a manifestação de Deus e eles temiam a presença de Deus. Isso nos leva a pensar que nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Às vezes, por acostumar demais com o sagrado, pode ser que nós nos tornemos irreverentes. Nós não podemos, nós temos que entender que o nosso Deus,
Nosso Senhor é grande, majestoso, o Criador do céu, o Criador da terra, aquele que continua realizando obras poderosas em nossas vidas. E ao presenciar as obras poderosas de Deus no meio do seu povo, a igreja, e ao presenciar as obras de Deus em nossa vida, no dia a dia, com nossa família, o cuidado de Deus, nos livrando, nos abençoando, nos curando, nos dando da sua bênção, da sua graça, todos esses atos de Deus e essas manifestações devem inspirar de nós um santo temor. Deve fazer com que a minha alma, o meu coração e a minha mente lembre desse Deus grande, desse plano tão maravilhoso, tão majestoso, que é o Pai enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, não simplesmente para criar instituições onde pessoas se reúnem, mas para congregar no seu corpo todos os salvos. Um dos sentidos da expressão igreja é a reunião de todos os salvos, em todos os tempos, de todos os lugares no corpo de Cristo. É a igreja invisível, é o corpo místico de Cristo, é a reunião de todos os salvos. Essa igreja, ela é perfeita, mas nós temos a expressão dessa igreja de Cristo através das nossas reuniões. Era isso que esses irmãos da igreja de Jerusalém faziam. Trazia para as suas reuniões a expressão do sagrado, temiam ao Senhor, respeitavam os apóstolos, e o resultado dessas práticas era cada vez mais reconhecer a presença de Deus, e ao reconhecer a presença de Deus no meio deles, a manifestação que Deus fazia no meio deles, a inclinação do seu coração era devotar ao Senhor todo o respeito, era temer ao Senhor, era entender que o Senhor é grande, entender a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Isso nos leva, nessa noite, como já foi dito, que nós devemos sempre ter em mente, não somente na nossa reunião aqui de adoração ao Senhor, mas em todos os lugares. Nós devemos ter essa ideia da grandeza de Deus, do seu poder, da sua santidade, da sua justiça, e entender que o Senhor nos resgatou, nos salvou, para anunciarmos e testificarmos do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, a todas as pessoas. Fala-se muito em Deus hoje, todo mundo fala em Deus, mas o anúncio principal do Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o plano que Deus ao longo do tempo cumpriu nele, e Jesus morreu na cruz do Calvário, vicariamente e substitutivamente, em prol da sua igreja, e a igreja de Jesus somos nós. Outro resultado, outro efeito das práticas dessa igreja, era que os irmãos contavam com a simpatia daqueles que não eram crentes. Diz o versículo de número 47, que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do público que não professava a sua fé. Com certeza a expressão daqueles irmãos, a gente não tem um quadro nítido, mas era tão bonita. A expressão desses irmãos fazia com que aquelas pessoas que viam eles reunidos, compartilhando a sua fé, compartilhando as suas refeições, unidos, adorando a Deus, em alegria, em sinceridade de coração, fazia com que aquelas pessoas que não professavam a sua fé, olhassem essas pessoas com respeito, com simpatia. A Bíblia está dizendo, Lucas está dizendo, que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Outro resultado das práticas dessa igreja é que o Senhor acrescentava, conforme o versículo 47, dia a dia os que iam sendo salvos. É bem verdade que
o fundamento da religião, a verdade de um grupo religioso, não está na quantidade de pessoas, nem no muito, nem no pouco. Mas nós sabemos que o Senhor aqui, Ele ia dinamizando a sua igreja. E a cada dia, pessoas iam sendo salvos. E quando você lê os Atos dos Apóstolos, era 120, depois quase 3.000, depois 5.000, e depois cada vez mais o Senhor ia salvando as pessoas. E o instrumento da salvação dessas pessoas, o instrumento era a igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio dos ensinamentos, por meio das suas práticas, por meio do seu testemunho de vida, por meio do seu testemunho de fé. Esse era a maneira externa, visível, do Senhor Jesus salvar essas pessoas pela pregação do Evangelho. E cada vez mais, o Senhor acrescentava a sua igreja. E o Senhor continua salvando ainda os seus eleitos. O Senhor continua ainda ajuntando, reunindo pessoas de todos os lugares, de toda a classe social, todos os povos, tribos, línguas e nações são reunidas diariamente aos pés de Cristo Jesus e compreende, tem a sua mente aberta e esclarecida para professar a Cristo Jesus como Salvador. Mas nós, como igreja, somos instrumentos de Deus para que o Senhor realize essa obra no meio do povo. O Senhor ia realizando, o Senhor ia acrescentando cada dia mais na sua igreja, e os crentes iam se edificando, e aprendendo os ensinamentos, iam crescendo cada vez mais, iam se desvencilhando dos rituais religiosos, iam se desvencilhando da crença nas obras, e agora passavam a crer apenas em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Sabiam agora que para ser salvo, era apenas professar Cristo Jesus no seu coração, conforme o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Romanos. Confessar a Cristo, e esses irmãos faziam isso. Esses irmãos eram dinâmicos, fervorosos, eles eram alegres, eles louvavam a Deus, eles se doavam, eles tinham problema, mas essa era a dinâmica desses irmãos. E eu quero encerrar com algumas poucas aplicações do que isso pode nos trazer hoje para as nossas vidas. É bem verdade que algumas peculiaridades dessa igreja não nos servem mais, como a questão dos apóstolos, como a questão de vender os bens. Algumas coisas não nos são mais, digamos assim, não devemos mais praticar essas coisas. O ato de nos reunirmos nas casas, também não. Hoje nós temos os templos, e aqui nos reunimos, nos congregamos fraternalmente em koinonia, em comunhão uns com os outros. Mas o que nós podemos aplicar desse texto? A primeira coisa é que o Senhor vocacionou algumas pessoas, os seus apóstolos, para ensinar esse povo. E eu falo aqui sem nenhuma demagogia, falo sem nenhuma preocupação no meu coração. O Senhor vocacionou também pessoas para a sua igreja, pastores, mestres, para ensinar o povo. E quando eu digo sem demagogia, é porque nós podemos presenciar neste local, na nossa reunião, que a palavra do Senhor é pregada por meio dos pastores e mestres que nos ensinam diariamente. Que o Senhor seja louvado por essa causa. Assim como os apóstolos pregavam e ensinavam as pessoas a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito da ressurreição e a respeito de tantos outros assuntos. Assim também hoje nós temos o belo, santo, bendito privilégio de sermos orientados também por pastores. E que o Senhor sustente e encoraje cada vez mais os nossos pastores para continuar pregando o Evangelho do Senhor e instruindo a sua igreja para a edificação e o crescimento espiritual e maturidade do seu povo.
Outra coisa que podemos ver nesse texto é que os crentes se dedicavam a aprender também a palavra do Senhor. Se os apóstolos se dedicavam a ensinar, os crentes reunidos se dedicavam a aprender. E isso nos remete a nós, como crentes que congregamos, para que nós também tenhamos um desejo de aprender a palavra do Senhor. E isso nos remete a algumas práticas, de vir para a escola dominical, de estarmos presentes nos cultos, culto de ensino, de estarmos presentes na escola dominical, culto à noite, de ouvirmos boas pregações que temos pela internet, de estarmos sendo sempre orientados, buscarmos o conhecimento, lemos a palavra do Senhor, lemos livros evangélicos, livros bons de teologia. Nós temos o privilégio de nos dedicarmos a essa prática também bendita, maravilhosa, de aprendermos a palavra do Senhor. Que o Senhor inspire em mim, que o Senhor inspire em você, na sua igreja, o desejo de estar presente nas reuniões, o desejo de aprender a palavra do Senhor, de ouvir a exposição da palavra do Senhor, de ser orientado, exortado, encorajado pela palavra do Senhor. E isso é o que essa igreja fazia. Aqueles novos convertidos estavam sedentos por aprender a palavra do Senhor por meio da instrução dos apóstolos, e que nós também, da mesma forma, podemos estar ansiosos, podemos estar desejosos de aprendermos a palavra do Senhor em todo o tempo. Esses irmãos também, agora, o que nós podemos aplicar é que, de alguma forma, eles se importavam também com as demais pessoas. E aqui há uma palavra também àqueles irmãos que o Senhor os abençoou com recursos materiais que possam ver a necessidade de outras pessoas. A igreja já faz esse trabalho por meio das ofertas, do dízimos e de várias campanhas, mas quem sabe alguém de nós pode ver algumas pessoas que precisam de ajuda. E essas pessoas, muitas delas sofrem, muitas pessoas precisam de alimentos, ou de remédios, ou de outras necessidades, quaisquer que seja. E nós somos instrumentos de Deus para abençoar essas pessoas. É a prática social da igreja, é o serviço da igreja. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Essa igreja cristã, no seu início, era uma igreja dinâmica, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que possuía, sim, os seus defeitos, mas era uma igreja que buscava servir ao Senhor da melhor forma possível. Essa igreja era uma igreja que louvava ao Senhor, que se alegrava, que tinha comunhão uns com os outros, que estavam sempre juntos, não para criticar ou para falar alguma coisa mal, mas eles estavam juntos louvando ao Senhor, falando de Deus, da graça do Senhor. Eles estavam sempre juntos, unidos em amor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que possamos seguir essas práticas, possamos colocá-las, essas práticas em nossas vidas, e que o Senhor nos dê a graça de sermos pessoas que são instrumentos de Deus para abençoar as outras pessoas, que a sociedade veja em nós pessoas diferentes, que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, e que o nosso exemplo como comunidade ou como indivíduos crentes possa inspirar nessas pessoas o desejo de ser como nós, o desejo de agir como nós agimos, e o Senhor irá trabalhar no coração dessas pessoas. O Espírito Santo vai mover o coração dessas pessoas, e por meio das nossas práticas, o Senhor vai cada vez mais trazer os seus eleitos para junto de nós, e nós continuaremos com alegria, com fervor, com dinamismo, continuaremos fazendo o que já estamos fazendo, louvando ao Senhor, servindo a Ele, e tornando cada vez mais o Evangelho de Cristo, um Evangelho que possa alcançar o maior número de pessoas, não para que os templos se enchem, mas para que o Senhor possa
usar cada vez mais pessoas para ganhar outras pessoas, e assim o reino de Deus vai sendo completado, o reino de Deus vai se estabelecendo no coração das pessoas, o domínio e o governo de nosso Senhor vai cada vez mais mudando a sociedade, e nós vamos sendo bênção na vida dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e que Ele possa colocar dentro de nossos corações esse desejo, e que possamos ser instrumentos de mudança, que possamos ser bênção na vida das pessoas, que possamos ser pessoas que se reúnem, tanto nesse local, na igreja, como indivíduos, como amigos, em nossas casas, em nossos eventos, sermos sempre sal da terra e luz do mundo, para que outras pessoas possam também ser alcançadas pelo Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que Ele possa trabalhar em nosso coração, de uma forma que tanto sejamos impactados por Ele, por Sua palavra, quanto também impactaremos a nossa sociedade e outras pessoas para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus.